Amém. Abra na sua Bíblia, no livro, na carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero hoje falar sobre esse algo que eu acho tremendamente importante para nós, na nossa carreira, na nossa vida ministerial e vida de relação com Deus. O versículo de número 12 do capítulo 3, ele fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Eu coloquei um título para a gente conversar aqui hoje, avançando para o que está diante de mim. Essa carta de Paulo aos Filipenses, com toda certeza ela faz parte dos meus textos favoritos da Bíblia Sagrada. Eu digo isso para vocês porque a carta aos Filipenses é uma carta que me abençoa muito. Ela é uma cartinha curta, ela tem apenas 4 capítulos, você lê isso em meia hora, talvez até menos, se você for lendo, e se for ler com meditação, com atenção, você não vai passar de 1 hora, e ela é uma carta que muito me abençoa. Toda vez que eu leio, e se você pegar essa minha biblinha aqui toda velha, você vai ver que a carta aos Filipenses, ela é toda marcada, ela é toda rabiscada, ela é toda escrita, porque é uma carta que eu sempre estou lendo, eu sempre estou fazendo algumas consultas a respeito do texto. E eu digo isso porque, para mim, essa carta, toda vez que eu leio, ou a leio, eu sinto que ela me transmite esperanças, eu sinto que ela me transmite possibilidades. E eu sinto isso, porque quando eu olho para Paulo, e eu vejo em Paulo, eu vejo na vida de Paulo, o que eu vejo? Eu vejo que circunstâncias, dificuldades e problemas da vida, ou problemas na vida, não carregam força e poder para roubar a fé do coração daquele que teve um encontro com Jesus de verdade. Não tem poder. Circunstância, seja o que for, o mundo pode desmoronar, pode vir um tsunami contra você. Se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, nada vai te afastar dele. Não tem. Esses problemas não carregam essa capacidade de afastar você de Deus. Não carregam. E você que é um leitor da Bíblia Sagrada, você sabe que esse texto de Paulo aos Filipenses, ele é conhecido também como a carta da alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E isso ganha um peso de importância enorme quando eu e você ficamos sabendo qual que era o contexto e a situação de Paulo quando ele escreveu essa carta. Qual era o contexto quando ele escreve essa carta? E Paulo não apenas alimentava um sentimento de alegria em si mesmo, quando você lê a carta, você percebe que Paulo ele está alimentando essa questão de ser alegre, esse sentimento de alegria, como Paulo também, ele orientava, como ele aconselhava, como ele instruía, como ele dizia, carreguem isso em vocês também, façam o mesmo, ou seja, ele está incentivando a igreja aos Filipenses, que eles tivessem a mesma prática. E isso, gente, não porque ele, Paulo, vivia o melhor momento da sua vida, segundo a lógica humana, segundo os nossos padrões, segundo a nossa forma de conceber a vida, porque acontece muito isso com a gente. A gente acha que quando tudo vai bem, então a gente é o rei dos conselhos.
Existem pessoas que têm esse perfil, quando eles sentem, e esse que é o problema, de sentir, de achar que está no controle, aí eles são os reis, as rainhas, de todos os conselhos, de todas as orientações, mas basta alguma coisa acontecer que essa pessoa, ela entra num buraco, ou ela entra numa crise, de uma reclamação, de uma murmuração contra Deus, que fica estranho o negócio. Muito embora eu entenda essa situação, mas isso é um sinal que ainda está faltando alguma coisa. De repente, dar uma acertadinha nessa relação que você tem com Deus, essa compreensão que você tem de Deus, essa compreensão que você deve ter dessa relação com o Pai. E Paulo, ele não está alegre porque ele havia conquistado e realizado um sonho em adquirir algo que ele sempre desejou, que ele sempre quis. Não. Paulo, ele está preso. Paulo, ele está preso. Paulo, no momento que ele escreve essa carta, que também os estudiosos a chamam, entre outras, as cartas da prisão, Paulo, ele está preso, ele é um homem que não tem mais a liberdade de ir e vir, ele é um prisioneiro de Roma. E é justamente isso que me chama a atenção, e é justamente por isso que eu digo que esse texto de Paulo, essa carta de Paulo, é um dos meus textos favoritos da Bíblia Sagrada. Porque a carta, ela escancara diante dos meus olhos e diante dos nossos olhos, que alegria e felicidade não tem base naquilo que você possui. Alegria e felicidade não tem base em coisas. Enquanto eu e você acharmos que nós somos felizes porque nós temos algo, nós não encontramos a felicidade que Jesus disse em Mateus 5. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Aquela bem-aventurança é Macários, é uma alegria que não tem base nas coisas deste mundo, desta vida. Então Paulo, ele sabe disso, ele não tem base. A felicidade, a alegria que Paulo orienta esses irmãos a praticarem, não tem base nas coisas que a gente possui. E quando eu digo coisas que a gente possui, gente, eu sempre penso naquelas coisas da vida que carregam a realidade e carregam o DNA de terem prazo de validade. Mas a alegria e felicidade não tem base nessas coisas, e muito menos nas circunstâncias que eu e você às vezes somos submetidos a viver contra a nossa vontade. Porque vamos combinar, ser humano, ser gente, quando a gente está aqui nessa vida, pode acontecer de tudo conosco. E muitas vezes você vai dizer assim, não pastor, mas aquela pessoa procurou aquilo. É verdade, mas muitas vezes não. O que dizer do nosso amigo Jó? O que dizer do nosso amigo Jó, que está na casa dele, está vivendo a vida dele, está fazendo tudo o que ele pensava e desejava ser certo diante do Deus que ele dizia conhecer, que no final da carta ele falava, antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar, de caminhar contigo, mas ele queria fazer algo, e tanto queria fazer algo e fazia, que o próprio Deus chegou para Satanás e disse assim, está vendo o meu servo Jó? Ninguém é como ele. Então não é uma regra geral que todo mundo que sofre porque procurou sofrimento. É verdade que isso pode acontecer, mas a alegria, a grande verdade é que a alegria é um estado de alma. A alegria é um estado de espírito. A alegria é algo que eu e você podemos sim, nós podemos encontrar, mas nós só podemos encontrar na nossa relação com o Deus da alegria. Eu só posso ser feliz quando eu encontro com o Deus da alegria, porque enquanto eu estiver com a alegria dessa vida, essas coisas elas terminam, essas coisas elas acabam. Se eu colocar esperança nas coisas da vida, elas terminam, elas acabam. E se a minha alegria tiver como foco essas coisas, eu não vou ser alegre sempre. Agora, quando eu coloco a minha confiança em Deus, aí eu cumpro o que Paulo diz nessa carta, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E essa alegria, gente, essa alegria que emana de Deus em nossa alma, essa alegria ela se transforma em força e em capacidade para a gente lutar. Eu digo isso porque eu lembro de Neemias, quando ele fala assim, a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força.
É a vossa força. Então essa alegria, ela se transforma em minha alma, essa alegria divina que procede dele, que vem dele, para mim e para você. Essa alegria, ela é transformada em força, para a gente lutar. Lutar sem desanimar, lutar sem reclamar, lutar sem murmurar. É a alegria, gente, de quem já experimentou, e experimenta até os dias de hoje, e experimenta no seu presente, a satisfação de ter o Deus como pastor, pastor da alma, pastor da vida. É a alegria que nos dá a capacidade e nos dá a certeza e a confiança da gente poder afirmar isso. O Senhor é o meu pastor. Sendo assim, o que mais eu preciso? O que mais eu necessito? O Senhor é meu pastor. Essa é a minha alegria, essa é a minha base de viver, é a minha base para a vida. E assim, do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo nos ensina muitas lições. Mas dentre essas muitas lições, eu queria destacar uma lição aqui, que Paulo nos ensina, que eu vejo na carta. Eu vejo nessa carta de Paulo aos Filipenses, a lição, e eu não vou dizer que é a lição principal, porque talvez daqui uns meses, daqui uns anos eu venha dizer que existe outra lição principal, mas tem muitas lições aqui, e dentre elas eu acredito que exista uma que é muito importante, que a minha caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Cristo, a tua caminhada com Cristo, sempre será um convite a gente olhar para frente, nunca olhar para trás. Nunca viver do passado, nunca ficar olhando no retrovisor, você tem que olhar sempre para frente. O fato é que na vida e na trajetória de Paulo, o apóstolo, existiam coisas maravilhosas para serem relembradas. Paulo tinha histórias maravilhosas para serem relembradas. Você pode ter certeza disso. Quantas histórias Paulo tinha para sentar e contar na sua velhice para os jovens? Quantas histórias Paulo viveu? Quantas histórias? Quantas histórias Paulo viveu antes de escrever essa carta? Quantas histórias, quantas maravilhas, quanta coisa bonita, quanta história bonita Paulo escreveu. Agora, por outro lado, Paulo, antes do seu encontro com Jesus, na estrada em Damasco, que aquela luz apareceu, ele ouviu uma voz, ele caiu no chão. Antes desse encontro, Paulo havia feitos realizados que com toda certeza não eram lá grandes coisas para serem lembradas. Basta você pensar o que Paulo fez. Paulo fez muitas coisas ruins. Só que esse Paulo que fez coisas ruins e que fez coisas boas, ele está dizendo: olha, eu avanço, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. Eu vou perseguir esse alvo. Eu não vou ficar olhando no retrovisor. Eu vou olhar para o para-brisa. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar lá na frente. É esse Paulo. Ou seja, então, coisas que Paulo realizou que não eram dignas da lembrança dele, pelo contrário, eram coisas que precisavam ser esquecidas. Eram coisas que precisavam ficar no passado mesmo, guardados lá no passado, esquecidos do passado. Eram coisas que tinham que ficar devidamente abandonadas como memória, que Paulo não deveria cultuar, lembrar, não poderia. E é isso que me apaixona em Paulo. Isso que me apaixona, a pastora Rita, ler Paulo. Muito embora um dia eu ouvi alguém dizer, e eu concordei com ele, que fora de Jesus, eu me lembro dessa pregação de um pastor, que ele disse assim, fora de Jesus, nunca é ideal, nunca é legal, nunca é bom você ter um modelo. Ter um modelo. Esse aqui é o meu modelo. Sabe por quê, gente? Porque Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele é muito legal, ele é muito inteligente. Ele fala assim, que nós temos dentro de nós um tesouro. Só que esse tesouro está dentro do quê? De vasos do quê? De barro. Vaso de barro que se quebra, que não é perfeito. Então, eu admiro muito Paulo, mas fora de Paulo, a gente corre o risco de errar o alvo. Já que Paulo está falando que ele tinha um alvo a seguir, Paulo também com certeza tinha essa consciência de que fora de Jesus Cristo não
dá para você ter um alvo, você pode ter pessoas que te inspiram, mas não dá para você tirar Jesus do foco e você centralizar toda a sua força e esperança nessa pessoa, nesse ser humano, nessa mulher, nesse homem, nesse indivíduo. Mas é este Paulo, e olha que curioso o que eu estou falando, chega a ser contraditório, mas é esse Paulo que, usando a sua autoridade, ao escrever a carta aos Coríntios, ele afirma que se eles, coríntios, imitassem a conduta dele, eles estariam imitando Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Ou seja, Paulo diz isso porque Paulo está batendo no peito e está dizendo assim: a minha prática de viver, a minha experiência de viver é ser de Jesus, é ser para Jesus. Afinal de contas, quando você abre aqui a carta no capítulo 4, no versículo 9, ele diz uma coisa muito interessante. Olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, aqui Paulo acaba com aquela mania ridícula, hipócrita, de dizer faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Jesus disse assim em Mateus 23, um dos capítulos de Mateus mais pesados em relação à religião judaica: tudo o que eles falarem para vocês fazerem, faça. Pode fazer, Jesus disse, mas não faça nada do que eles praticam. Olha que absurdo. Paulo então chega e diz isso: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, viram, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz será com vocês. Um outro exemplo, quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele faz uma afirmação também. Ele fala assim: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, gente, são essas coisas que me apaixonam em Paulo. É por isso que eu digo que existem coisas que me apaixonam no apóstolo Paulo. E dentre essas coisas que me apaixonam, é esse discernimento que ele tem da vida. É esse discernimento que ele tem dele mesmo. É essa análise que ele faz de si mesmo, de falar: cara, no passado eu fui uma porcaria. No passado eu mandei matar pessoas que eram do caminho, que seguiam Jesus, porque eu achava que devia fazer tudo em nome da fé. Era aquela questão: não, se não é da minha religião tem que matar. Até que um dia eu encontrei com ele, e ele disse assim: quem é você? E ele falou assim: eu sou o Senhor, Paulo, a quem você persegue. E eu gosto de Paulo, esse discernimento que ele tem da vida, de Deus, discernimento que ele tem do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele tinha uma clareza tão profunda a respeito da relação que ele tinha com Deus, irmãos, que ele chega aqui no texto de Filipenses e ele diz que ele tinha a consciência, ele tinha, sabe, o discernimento que ele não havia alcançado e muito menos atingido o alvo de vida que Deus tinha planejado, proposto para ele em Cristo Jesus. E o aprendizado de Paulo, que ele compartilhou com os irmãos de Filipenses, era o seguinte: é que não seria saudável olhar para o passado e fazer do passado um referencial das coisas que foram realizadas, que desagradaram a Deus e consequentemente desagradaram pessoas. Não adianta, já estava feito, já fez, não tem como consertar. Eu me lembro de uma vez, aqui abrindo um parênteses, que eu estava na empresa trabalhando, e aí eu peguei a foto de um prontuário para assinar, Jane. Aí eu peguei a foto, vi a foto de um rapaz bem com o rosto envelhecido, e quando eu bati o olho na idade dele, ele tinha 32 anos. Na época eu tinha 35, né? Aí eu falei assim para o rapaz que me trouxe a ficha para assinar, falei: nossa, fulano, olha, ele está com uma cara de acabado. Assim, comentando, aí ele virou para mim e falou assim: nossa, chefe, é mesmo? Ele falou sério, né? Não é que ele estava brincando, não. Meu, dava uns 35 para ele, 36. Quando ele falou, Wilson, ele lembrou que eu tinha 35. Aí ele tentou consertar. Eu falei para ele assim: amigo, vamos fazer o seguinte, deixa para lá, não mexe com isso não, que vai ficar pior o negócio. Paulo sabia disso. Não dava para ficar relembrando o passado como coisas que aconteceram, coisas que desagradaram a Deus. Porque ele tinha um Deus agora que tinha chamado Paulo para andar com ele, perdoado ele. Como também Paulo sabia que não seria legal olhar para o passado como, sabe, o lugar das suas melhores realizações. Não tem gente que vive assim? Você conversa com a pessoa, ele só conta do passado. Hoje o presente dele é uma porcaria.
Ele está desviado, ele está longe de Deus, ele está fazendo tudo que não presta, mas ele fica relembrando o passado como o melhor da vida dele. Paulo não fazia isso. Paulo não olhava para o passado como o melhor realizado por ele, como o melhor das suas experiências que ele tinha na vida consigo mesmo e com Deus. Sabe por quê, gente? Porque Paulo sabia que pisar tanto um lado quanto o outro da extremidade, habitar essas duas extremidades, não era legal. Não era legal, em primeiro lugar, porque de um modo muito semelhante, todos, escuta o que eu estou dizendo para você, todos os que vivem recordando o passado, como memória das coisas amargas, das coisas erradas, das coisas negativas, das coisas tristes, eles carregam, sabe, eles acabam tendo uma queda a olhar para o seu presente, como se eles não tivessem mais de Deus a oportunidade de reescrever e de reconstruir esse presente. E por outro lado, aqueles que também olham para o passado e vivem recordando o passado como o melhor que a vida ofereceu a eles, eles também têm a tendência de olhar para o seu presente e olhar para o presente como lugar das frustrações, como lugar das infelicidades e como lugar do sofrimento, porque eles fazem referência do melhor só no passado. E em segundo lugar, consequentemente, nas duas extremidades, eles olham para o futuro sem nenhuma esperança, porque tudo está no passado, tudo está no retrovisor, tudo a pessoa só olha para trás, mas Paulo não. Paulo ele tem um conceito diferenciado. O que me chama a atenção em Paulo é que ele para e ele pensa diferente. Ele fala assim, ele repete sempre, ele reafirma, e eu penso que Paulo reafirmava isso na vida o tempo inteiro. Eu sei, melhor dizendo, que eu ainda não alcancei, eu prossigo para um alvo. Ele diz aqui no versículo 12, olha o que ele diz aqui no versículo 12: não o que eu já tenho obtido, ou que eu tenha aperfeiçoado, ou em algumas traduções que eu tenha alcançado. E Paulo sabia que ele não tinha alcançado o que desejava, não só o que ele desejava, mas o que Deus também esperava dele. Ele sabia disso. Ele sabia disso, eu não alcancei ainda o que Deus tem como plano para mim, eu estou perseguindo. Paulo, o grande homem de Deus, o grande apóstolo, chega e diz isso, eu estou prosseguindo o alvo, eu ainda não alcancei, eu não atingi a minha meta. Mas mesmo diante dessa constatação, o que me chama a atenção é que Paulo, ele faz uma afirmação, ele diz que aprendeu uma lição. Paulo diz assim, eu aprendi uma lição, esquecer de tudo que fica para trás. Isso é lindo, porque o tudo de Paulo era tudo mesmo. Era tudo mesmo. Valia para o bem praticado, como para o mal realizado, valia para os acertos e valia para os erros. Ele abandonava tudo. E Paulo seguindo, e por conta disso e pensando nisso, ele fala assim, ele afirma, eu estou avançando, eu prossigo para um alvo, eu tenho um alvo. E Paulo diz isso, irmãos, eu de verdade, eu vejo Paulo, e aí eu não vou pegar só isoladamente a carta de Paulo aos Filipenses, mas é só você ler todas as cartas de Paulo, e você vai entender o que eu estou falando. Eu penso que quando eu leio essa frase, essa afirmação de Paulo, eu entendo que Paulo, ele sabia que diante dele existiam novas possibilidades. Paulo sabia que diante dele existia um horizonte de esperanças, com novas esperanças. Só que Paulo sabia que essas possibilidades, essas esperanças, elas deveriam apontar para um único lugar. Elas deveriam apontar para aquilo que Deus estava oferecendo para ele no presente. No presente. Irmão, irmã, bota na tua cabeça e no teu coração uma coisa, não dá para você viver de passado. Não dá. O teu passado pode ser maravilhoso, mas se o seu presente for um caos, não adianta você falar do passado. E o seu passado pode ter sido um caos, mas Deus quer fazer de você e dar a você um presente melhor para você. É isso que você tem que entender, é isso que Paulo entendia. E aí eu concluo dizendo o seguinte, que eu acho muito interessante e muito inspiradora essa afirmação de Paulo, quando ele diz que ele vigia em busca de um alvo. Sabe por que eu acho inspirador isso, ou a frase inspiradora? Porque quando ele, ao dizer isso, eu fico entendendo aqui no meu lado de cá, do lado de cá da Bíblia Sagrada, e lendo os personagens da Bíblia, e lendo Paulo, eu fico pensando que Paulo, ele não andava, quando ele faz essa afirmação, ele está dizendo, eu não ando como um andarilho espiritual, que não sabe aonde vai, que não sabe onde chegar.
Mas pelo contrário, saber que existia um alvo inspirava Paulo a olhar sempre para frente. Ele olhava sempre para frente. Tem um alvo a atingir, há uma carreira a correr. Lembra desse hino? Há uma vitória a alcançar. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Isso é para os mais antigos, né, pastora Kátia? Para os mais velhinhos aí, da data de nascimento mais antiga. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Cada dia em meu viver, serei fiel. Eu penso que era isso que Paulo pensava. Paulo, saber que tinha um alvo, inspirava ele a olhar para frente sempre como o lugar das realizações e o lugar das possibilidades. E saber que ele devia esquecer o passado com os seus feitos e se concentrar no que deveria ser feito hoje, inspirava Paulo também. Isso era fonte de inspiração para Paulo. A minha oração é que eu e você, a gente possa de verdade entender que o presente e o que Deus coloca diante de nós é o que nos importa. A minha oração então é que você possa entender que em Deus, sempre eu e você, sempre nós teremos a oportunidade de reescrever nossa história, porque Deus é Deus de misericórdia. Nós podemos sim corrigir uma rota, nós podemos. E aí eu termino com um texto de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, na parte A do versículo, né? O escritor de Eclesiastes, ele nos traz um conselho, e ele traz um conselho muito interessante. Ele fala assim que o final das coisas é melhor que o seu início. Olha lá, apareceu, o fim das coisas é melhor que o seu início. É isso que ele diz no escritor de Eclesiastes. E aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, quando eu estudava para pregar, se o final das coisas é melhor do que o início virou o que para a gente hoje, lá atrás, que começou lá atrás? Virou passado. Início é passado. Por isso que ele diz, o final das coisas é melhor do que início, porque início, um dia, ele vai ser somente passado, e na minha vida e na tua vida, passado tem que ser apenas e tão somente passado e nada mais além do que passado, porque o nosso convite em Jesus, o nosso chamamento, o nosso chamado em Jesus é: olha para frente. A nossa caminhada com Cristo sempre será uma caminhada de olhe para frente, não olhe para trás, porque olhar para trás é perigoso. Você pode virar estátua de sal. Se você ficar preso no passado, você pode ficar preso no pecado do passado, mas olhe para frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? O Silas vai cantar, e depois que ele cantar, a gente vai orar e vai buscar a presença de Deus. Deus abençoe os irmãos.